Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Samuel Procópio, tá certo? Vamos lá. Opa. Sobe mais. Para. Peraí. É engraçado que... Tá bom, né, amado? Vou deixar assim mesmo. Agora tá torto. Ai, que chato. Interpreto as adversidades. Como que eu interpreto cada luta que eu passo? Como que eu interpreto a privação financeira? Como que eu interpreto uma calúnia sofrida? Como eu interpreto as circunstâncias? O poder está como eu penso. O poder está em como eu sinto. O poder está no que eu creio. Tudo é invisível. Não prenderam meus sentimentos, não prenderam minhas ideias, não prenderam a minha fé. Então estou livre. Veja, tudo é invisível. Só que isso aí que ele está falando não é invisível. Isso aí tudo é coisas que acontecem no físico. Ele não está falando no espírito, da pessoa ter uma visão espiritual. Ele está falando tudo no físico, passando como se fosse invisível, como se fosse espiritual, mas não é. Isso tudo que ele está falando é tudo físico, amados. Tá certo? É tudo físico. Ele não falou nada no espírito agora. Até agora ele não falou nada no espírito. Porque a libertação na mente, que Yahushua nos liberta, até a gente ter a visão espiritual, da gente enxergar no espírito. E como a gente enxerga no espírito? Quando a gente lê a escritura, né? E a escritura, ela mesmo diz, né? O apóstolo Pedro, ele falou que a escritura ela não é de interpretação pessoal. Quer ver só? A escritura não é de interpretação pessoal. Deixa eu colocar aqui. Que aí a gente vai procurar aqui como é que tá. Olha. A escritura não é de interpretação pessoal. Bíblia. Tá? Tá escrito isso em Pedro. Olha. 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Olha isso. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens puros falaram da parte de Yahweh, orientados pelo espírito de Yahweh. Então vocês vejam que até a escritura, quando a gente está andando no espírito, nós temos a visão espiritual. Então a escritura ela é interpretada espiritualmente, não físico. Mas aqui esse moço, ele está falando tudo físico. É tudo físico que ele está falando, amado. Ele não está falando nada no espírito aqui. Então vamos aqui continuar. Olha a decisão que eles tomam. A decisão que eles tomam muda qualquer condição. Talvez você more em um ambiente que é convidativo para ser depressivo. Talvez você more em uma casa que tudo conspira para que você seja doente. Talvez você trabalhe em um ambiente que tudo conspira para que você não tenha nenhuma estrutura. Mas o que determina não são as condições, são as suas decisões. É por isso que há uma frase que eu amo muito que diz: decisões decidem destinos. É o DDD. Decisões decidem destino. E as decisões dele é o que muda tudo. Primeira decisão que eles tomam é de usar a criatividade na condição da adversidade. Escute isso. Tem horas que a gente não cresce
porque não queremos usar a criatividade. Tem hora que as circunstâncias estão vindo ao nosso encontro, não é para nos destruir, não é para nos matar, é simplesmente Deus falando através delas. É hora de criar algo novo, é hora de tratar. Veja bem, amado, ele está falando uma coisa de circunstâncias que é a hora que Deus fala, né? Ele está falando que Deus fala. Amados, Yahweh, ele não coloca, ele não dá aprovação pra gente. Acontece que nós somos provados, assim, por sermos provados, não é Yahweh que dá prova, que dá aprovação. Entende? Não é Yahweh que dá a tentação pra gente. Nós somos provados pelas circunstâncias. As circunstâncias nos tornam provados. Mas provados como? A circunstância, por exemplo, eu sou a única aqui na minha casa que sou de Yahushua, que estou em Yahushua, que ando em Yahushua. Meu marido conhece o nome Yahushua? Conhece. Ele crê no nome Yahushua? Crê. Mas não basta crer somente. A pessoa tem que permanecer, andar no caminho. E isso ele não anda. Ele não anda no caminho de Yahushua. Ele só crê. Então vocês vejam que o que acontece, a minha família, elas não aceitam o nome Yahushua. Então, elas conversam comigo, mas se eu falo em Yahushua, acabou. Entende? Eles me rejeitam. Tipo assim, era como se meus irmãos conversassem entre eles e como se eu não estivesse ali, entendeu? Eles me rejeitam dessa forma. Tipo, você falou o nome Yahushua? Então a gente vai te... tipo assim, a gente vai te rejeitar, a gente vai, tipo, te ignorar. Sabe? É tipo assim. Tá? Então, isso aí não é Yahweh que está provando, que deu essa prova. Mas são as circunstâncias que trouxeram essas provas. Né? Então, o que acontece? Minha família fala comigo, mas não aceita o nome Yahushua. Então, isso não é Yahweh que deu a prova. Isso é minha família que estão rejeitando o nome Yahushua e, por consequência, eu estou sendo rejeitada por estar em Yahushua, por não negar o nome Yahushua. Mas não foi Yahweh que deu essa prova, que está dando essa aprovação. São as circunstâncias que estão me provando para ver se eu vou continuar no caminho que é Yahushua, andando no Espírito, ou se eu vou voltar atrás e voltar para o templo físico. Você está entendendo? É isso que acontece. Só que eu não volto atrás, por quê? Porque eu pertenço a Yahweh e a Yahushua. Eu não nego a eles mais, acabou. Eu sou deles e ponto. Então, o que acontece? Só que o sistema, eles ensinam que Deus, ele fala, que Deus, ele prova, que ele bota circunstâncias. Não é. As circunstâncias acontecem, amados, com qualquer um. Não é Deus que coloca, são as circunstâncias que acontecem. Agora, no espírito, acontece também as circunstâncias para ver se a gente vai continuar no físico ou no espírito. Tá certo? Mas a gente permanece firme no espírito. Então é isso, mas ele aqui está botando que Deus está colocando essas circunstâncias para falar conosco. E sendo que isso não existe. Circunstâncias acontecem porque tem que acontecer mesmo e acabou. Então vamos continuar. Para ser uma novidade. É hora de fazer alguma coisa diferente. É hora de sair. Não é para nos destruir. Não é para nos matar. É simplesmente Deus falando através delas. É hora de criar algo novo. É hora de trazer uma novidade. É hora de fazer alguma coisa diferente. É hora de sair um pouco da rotina. Não que eu sou inimigo da rotina, porque o mundo foi construído com rotina, tudo segue com rotina. Os movimentos que o planeta fazem são rotineiro, translação, rotação, é o mesmo movimento o tempo inteiro. Não é que eu sou inimigo da rotina, mas tem hora que você tem que sair da rotina. Tem horas que você tem que fazer cultos diferentes. Tem horas que Vocês vejam que ele está falando que Deus... que Deus traz circunstâncias, tipo assim, que as circunstâncias é para Deus falar. Agora ele está falando que ele não é contra a rotina. Você vê que ao mesmo tempo que ele está falando que Deus fala, ele está falando que ele que está falando, vocês vejam bem.
né? Como é que são as coisas, ou seja, por quê? Porque na verdade o Deus no sistema é esse aqui que está falando. Porque o verdadeiro Deus não fala através desse para cada um de nós. O verdadeiro Deus habita em nós, no nosso entendimento, e Ele fala conosco, com cada um, pessoalmente. Ele fala conosco através do seu Espírito. Ele nos guia a toda a verdade. Então não precisa mais que ninguém fique falando aqui e todo mundo ouvindo. Então quando eles falam que, olha, Deus está falando, eu trouxe uma palavra de Deus para vocês, na verdade esse aqui que está falando não é Deus, porque o verdadeiro Deus fala conosco individualmente, com cada um de nós, com aquele que crê que é o templo. E aquele que crê que é o templo não vai mais a um templo, mas passa a ser o templo. Então é diferente, amados. Vamos continuar. Você tem que chamar Deus de um jeito que você nunca chamou. Tem horas que você tem que fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Tem horas que você tem que tomar decisões que não estavam no seu projeto. Tem horas que tem que mudar a agenda. Sabe o que eles fazem? Nós vamos fazer algo que nunca fizemos. O que é? Um culto na prisão. Nós nunca cultuamos assim. Um culto na prisão, foi isso que eles fizeram? Um culto na prisão? Eles conversavam entre eles e cantaram hino, mas não era um culto de orar, de fazer esse culto. Vocês vejam que está totalmente contrário à Escritura. Tá certo? Está totalmente contrário à Escritura. Quer ver só uma coisa? Vamos fazer um culto na prisão. Aqui, ó. Ele está aqui falando que Paulo e Silas fizeram culto na prisão. Tá? Então, deixa eu fazer aqui o seguinte aqui. Vamos procurar aqui. Vamos procurar. Paulo e Silas fizeram um culto na prisão. Bíblia. Desculpa, amados, precisei espirrar. Ó, Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. O que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? Eles fizeram culto? Ó, Paulo e Silas na prisão. Aqui não está falando de culto. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, amados. Vamos botar aqui dicionário online. Culto. Veja bem, significado de culto. Homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. A maneira através da qual uma divindade é adorada. Uma divindade adorada. Vocês vejam que pode ter culto evangélico, culto ecumênico, culto espírita, culto de macumba. Vocês vejam que é a maneira através da qual uma divindade é adorada. Ou seja, no culto físico. Agora, no espírito, Yahweh é adorado no entendimento. Nós sendo o templo e não indo ao templo. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Religião, prática religiosa das igrejas protestantes. Veja, tá ligado tudo à religiosidade. Não tem nada que seja fora da religião no culto. Então vocês vejam que esse moço está pregando que está contra a Escritura. Religião de novo. Religião com princípios, regras ou normas específicas e próprias. Liturgia, demonstração religiosa feita exteriormente. Vocês vejam bem. Aqui, ó, liturgia, demonstração religiosa feita exteriormente. Vocês vejam que é no exterior. As pessoas cultuam no físico, não é no espírito. No interior, sendo o templo, mas as pessoas vão a um templo. Figurado, excesso de paixão por algo ou alguém, culto ao cantor. Adjetivo, que tem muito conhecimento e cultura, instruído, professor culto, linguística, que se pauta na variante formal da língua, erudito, que está num patamar avançado de civilização, civilizado, morava numa região culta,
que se conseguiu cultivado território culto. Então, sinônimos de culto: cultivado, homenagem, adoração, sábio, luminar, literato, letrado, ilustrado, instruído, civilizado, erudito, veneração, tá? Antônimos de culto: desletrado, analfabeto, iletrado, inculto, incivilizado, desculto. Então vocês vejam que aqui está falando de culto no sentido religioso. E ele que está dizendo que Paulo e Silas, eles fizeram culto na prisão, ou seja, um ato religioso, sendo que Paulo e Silas, eles não praticavam atos da religião. Então, totalmente contrário do que está na escritura, o que esse moço está falando. Certo? Então, vamos aqui continuar. Assim, um culto onde os adoradores estão amarrados, um culto onde os adoradores estão feridos, um culto onde nós não temos razões visíveis para adorar, mas a nossa alma nos convida. Deus está chamando para algo novo. Aí vai dar a entender às pessoas que Paulo e Silas fizeram um culto religioso como esse aqui que eles estão fazendo. E sendo que, na verdade, Paulo e Silas, eles não fizeram culto, porque culto está ligado à religião. Eles não praticavam atos da religião. Eles eram livres da religião. Então, o que eles praticaram foi o quê? Oravam uns aos outros, ou seja, eles conversavam entre si e cantavam hinos. E as pessoas estavam ouvindo, os outros presos estavam ouvindo eles conversarem entre si e cantarem hinos. Foi isso que aconteceu. Mas ele aqui está dando a entender que Paulo e Silas fizeram um culto na cadeia, dando a entender que esse culto é um culto como esse daqui, ó. Totalmente contrário do que está na escritura. Vamos continuar. Por que você não para pensar que essa condição que você está vivendo nada mais é do que Deus te convidando para algo novo? Veja, Deus te convidando para algo novo. Mas qual é o algo novo que Deus está convidando, que Ele está falando? Qual é a decisão que Ele vai falar aqui? Condições e decisões. Qual é essa decisão que Ele vai levar as pessoas a acreditar que é a decisão correta? A decisão de ir num templo físico, de ir numa religião. E sendo que a decisão correta é a gente sair do engano da religião, sair da escravidão da religião e ir para Yahushua, que é o caminho. Tá certo? Essa é a decisão acertada. A gente ir para o caminho que é Yahushua, não o caminho da religião. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Ele tem uma boa lábia. Vocês vejam que ele tem uma lábia que convence as pessoas. Né? Vamos continuar aqui na pregação dele. Porque você ainda não interpretou que essa situação que você está vivendo é Deus te convidando e dizendo: nessa família você vai ser o primeiro médico, você vai ser o primeiro advogado, vai ser o primeiro empresário, é o primeiro crente, é o primeiro vencedor, é a primeira vencedora. Deus... Vocês vejam que ele está falando tudo no sentido físico e para os evangélicos, ou seja, vai ser o primeiro médico, o primeiro advogado, o primeiro... Entendeu? Primeiro tudo. Mas veja, a pessoa que não é evangélica, que se torna um médico, não é Deus que falou? Porque ele está falando que Deus está falando. Para a pessoa, tipo assim, que Deus ele está falando para a pessoa mudar e ter uma atitude, tipo, tomar uma decisão, tipo, que é Deus que está falando. Foi o que ele falou aqui, que Deus está falando. Mas aí que tá, que Deus está falando que você vai ser o primeiro médico, você vai ser o primeiro advogado. Mas e o ateu, que não crê em Deus? Então Deus não está falando para o ateu. Então o ateu, ele passa a ser um médico, ele passa a ser um advogado, por quê? Com que Deus foi que falou para ele que ele não crê em Deus. E o espírita? Qual foi Deus que falou para o espírita? Então vocês vejam que ele está falando tudo físico, e que cada um de nós pode ser médico se quiser, cada um de nós pode ser advogado se quiser, e ele está botando como se Deus estivesse falando. E sendo que são decisões nossas nessa vida temporal. Porque a decisão nossa no espírito, amado, é a gente decidir sair do físico, sair do engano da religião, que é a porta larga, e ir para a porta estreita que é Yahushua, andar no caminho que é Yahushua, que é no espírito. Essa é a decisão.
Agora, a decisão nessa vida temporal, ele está falando tudo isso, qual é a decisão, mas a decisão nessa vida física. E que cada um, sendo evangélico ou não, pode tomar decisões erradas como as decisões certas. Não é? Cada um pode tomar uma decisão errada ou uma decisão certa. Tipo, no meu caso. No meu caso, eu casei com meu ex-marido, meu primeiro marido. Tive um filho com ele e fui muito infeliz. Foi a decisão errada que eu tomei. Mas foi Deus que botou. Não, eu estou falando para você tomar essa decisão, para você ser provada, para você sofrer o pão que o diabo amassou com o rabo, para você ter uma vida avivada na fé. Não, isso não existe. Eu casei porque eu escolhi o meu casamento, meu primeiro casamento, sofri muito com o meu ex-marido, mas a decisão foi minha. Não foi Deus que botou isso para mim, eu que escolhi. Pelo contrário. E ele deu a oportunidade de eu sair fora. Tanto que minha mãe, ela falou para mim, minha filha, não case com esse homem, porque esse homem não vai te fazer feliz. E não é porque ele é preto, porque eu não sou racista. Porque minha mãe não era racista. Ela gostava de um homem mais escuro que esse moço aqui, ó. Mas ela casou com meu pai, né? Mas ela gostava de um homem mais escuro do que esse aqui, ó, que era também evangélico. Mas aí acabou que ela casou com meu pai. Mas ela falou pra mim, não é porque ele é preto, minha filha, mas é porque ele não vai te fazer feliz. E eu teimei e casei. Tomei a decisão errada. Foi Deus que fez eu tomar a decisão errada? Não, amados, eu que escolhi. Então vocês vejam que ele está falando coisas físicas como se fosse uma coisa no espírito, que Deus está falando. Mas é tudo físico, porque a decisão no espírito é a gente decidir ser o templo e não ir mais a um templo. Isso é decisão no espírito, de a gente decidir andar no espírito, seguindo o pastor, que é Yahushua, no espírito, e não indo mais ao físico. Isso é decisão no espírito. Agora o que ele está falando aqui tudo é físico. Vamos continuar. Está convidando alguém para algo novo, inédito, porque nunca fizeram um culto como esse. Aonde eles estão? Orando e cantando. Cantando e orando. A primeira decisão que eles tomam. Sim, orando e cantando, mas orando como? Conversando um com o outro. Ele estava conversando entre eles. Isso é orar. Que eles estavam fazendo, conversando e cantando. Agora a oração ao Pai não, amado. A oração ao Pai é no secreto. Somente nós que oramos no secreto ao Pai e oramos uns pelos outros e não uns com os outros. Não tem como se orar no secreto, os dois juntos orando no secreto. Não tem como. Eles estavam orando, ou seja, conversando. Esse orar na escritura, quando fala que eles oravam e cantavam hinos e os presos ouviam, esse orar conversavam entre eles. Tá certo? Não é orar no secreto, porque orar no secreto, cada um de nós que ora no secreto e ora uns pelos outros. É diferente. Então vamos continuar. É a decisão de fazer algo inédito. Então eles vão fazer um culto na prisão. Mas eles não tomam só essa decisão. Porque ter criatividade por criatividade não vai resolver tudo. Você tem que ser bom na comunicação. E eu quero que você redobre a atenção. É verdade, você tem que ser bom na comunicação. E ele é bom na comunicação, tanto que ele convence as pessoas com a lábia dele. Vocês vejam bem que a pessoa é convencida com a lábia dele. Aquele que não está no espírito da verdade, rapidinho vai enredar para o caminho da religião, para a porta larga, que é a porta da religião. Por quê? Porque ele tem uma boa lábia, ele tem uma boa comunicação. Né? Vocês vejam bem. Então, para entender isso, a comunicação deles não está em I. I. Que é o I? É a letra que é lá, direto. A comunicação deles está em L. Como que é? É eu e o Paulo e Deus. Ó, o elo, Deus, eu e ele. O L, Deus, eu e ele. A comunicação só em I nem sempre vai resolver. Não vocês vejam bem que ele falou no sentido da pirâmide. Vocês vejam bem. Olha aqui. Olha aqui se ele não fez a pirâmide. E fora o 666 que ele está fazendo com a mão toda hora. Tá certo? Então vocês vejam bem. Olha que presta atenção. Olha só. Ó, o elo, Deus,
eu e ele. O L, Deus, eu e ele. A comunicação só ir nem sempre vai resolver. Vocês vejam que ele está falando tudo ao contrário da escritura. Porque primeiro ele falou a comunicação Deus, eu e ele. Ó, ele fez a pirâmide. A pirâmide. Por quê? Porque esse Deus que habita aqui precisa dessa comunicação de pessoas orarem juntas, orarem alto. Por quê? Porque ele não habita no espírito, ele não habita no entendimento das pessoas. Ele faz visita na alma. Então eles não entendem o que as pessoas... Ele não consegue ainda ouvir o que a pessoa pensa. Então ele precisa da pessoa estar orando alto, uns com os outros. Mas na oração com o Pai, não. Com o Pai nós oramos no secreto, no entendimento, no pensamento, orando uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente. Tá certo? Então vocês vejam bem. O que ele está falando aqui? Olha aqui, ó. E aí ele está falando que a oração só de ir, do ir, ou seja, de orar somente ao Pai não resolve? E sendo que o próprio Arrucha disse que nós temos que orar no secreto, que o Pai que vê no secreto nos recompensará publicamente. Então vocês vejam que está fora do que está na escritura, veja. Será que é lá direto? A comunicação deles está em L. Como que é? É eu e o Paulo e Deus. Ó, o elo, Deus, eu e ele. O L, Deus, eu e ele. A comunicação só ir nem sempre vai resolver. Não é só com Deus que você tem que falar as coisas. Você precisa se desabafar com alguém também. Você precisa conversar com alguém. Veja, não é só com Deus que você precisa falar as coisas. Sendo que o próprio Arrucha disse, lançai a vossa ansiedade. Veja bem. Peraí, cadê? Lançai a vossa ansiedade. A vossa ansiedade a Deus. Ele tem cuidado de vós. Bíblia. Primeiro Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos lá. 1 Pedro 5:7, né? Vou botar aqui. Olha, vamos aqui no 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Yahweh, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, lançando sobre quem? Sobre Yahweh, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vocês vejam bem, tá? E aí aqui, o próprio Arrucha também fala, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Veja. Ó. Pelo que haveis de comer. Bíblia. Olha o que a Arrucha disse aqui. Mateus 6, 25, né? Mateus 6, 25. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Ou o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E Yahweh veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, os religiosos, é que correm atrás dessas coisas. Veja, os religiosos é que correm atrás dessas coisas. Não é isso que acontece, amados? As pessoas vão no templo pedindo a Deus: Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um marido. Vocês vejam bem. Pois os religiosos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vocês vejam que Yahushua está falando que nós temos que pedir ao Pai. E o apóstolo Pedro, ele disse: lançai a vossa ansiedade a Yahweh, porque ele tem cuidado de vós. Mas aqui ele está dizendo que nós temos que não só falar com o Pai. Você veja que está ao contrário do que está na Escritura. Tá? Quando a Escritura diz que nós temos que orar uns com os outros, orar uns pelos outros, não uns com os outros, orar uns pelos outros, né? E falando, orando. É lógico que a gente fala desabafa com alguém mais íntimo, né? Que está em Yahushua, a gente desabafa sim. Mas não quer dizer que nós não temos que orar ao Pai. Mas aqui ele está dando outro sentido a mensagem, veja. Eu e ele, o L, Deus, eu e ele. A comunicação só ir nem sempre vai resolver. Não é só com Deus que você tem que falar as coisas. Você precisa se desabafar com alguém também. Você precisa conversar com alguém. Você precisa ter alguém em quem você confia. Você precisa ter alguém com quem você conversa. Você precisa ter alguém com quem você possa se abrir. Tiago ensinou isso. Tiago disse. Então, eu vou voltar aqui, vou voltar de novo para a gente dar continuidade, né, no próximo vídeo. Então, vocês vejam bem que ele está falando que precisa de alguém para conversar. Mas esse alguém para conversar de confiança que ele está falando aqui, amado, não é, tá? Tipo, qualquer pessoa. O que ele quer dizer com isso? Você precisa de alguém para conversar, então você precisa fazer um gabinete pastoral. Porque somente Deus não vai resolver. Foi o que ele falou. Somente o ir a Deus não resolve. Você precisa ter alguém para desabafar. Ou seja, será se Aaron, ele não é suficiente? Vocês vejam bem. O que ele está levando a mensagem é que a pessoa precisa de alguém que confie, de alguém, ou seja, de um pastor, para você ir lá, desabafar, falar seus problemas, fazer seus gabinetes pastorais. Entende? Só que Yahweh, ele é suficiente. O Espírito dele nos conforta. O Espírito dele nos orienta, nos ensina. Então vocês vejam bem. Vocês vejam aonde vai essa mensagem. Né? Então, amado, desculpa aí a hora, né? Então, por favor, dê o like, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal, sejam muito bem-vindos, acione o sininho. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.